E a dica de leitura de hoje é mais uma história em quadrinho. Hoje eu vou falar de Maus, do Art Spiegelman. Pois é, da semana passada eu falei lá do Persepolis aí, trouxe uma resposta muito legal. Então hoje eu vou falar de outra história em quadrinho, tá? Bom, primeiro eu vou apresentar quem que é o Art Spiegelman. O Art Spiegelman é um quadrinista americano aí bastante importante. Teve uma série de publicações aqui, que eu não vou ficar listando aqui, porque o que interessa pra gente é esse livro aqui. E esse livro aqui é bastante interessante porque esse livro é uma biografia. E uma biografia de quem? Do pai do Art Spiegelman, um cara chamado Wladek Spiegelman. Um judeu polonês, né, que vai viver um momento bastante complicado, que é a invasão da Polônia antes da Segunda Guerra Mundial, né? E esse livro aqui ele não nasceu como livro, aí que está um troço bastante legal. Esse livro nasceu como uma publicação de quadrinhos mesmo, desde para ser publicado em banca de jornal. Tanto que é muito legal se observar aqui que os capítulos dele têm formato mesmo de revista em quadrinhos, né? Essa edição que eu tenho aqui, que é a mais recente, né? É uma edição encadernada de 2 volumes, né? Que eu disse, o original desse livro aqui, ele era Histórias em Quadrinhos, e aí saiu o livro 1, né? Que é essa metade do livro aqui, tá? Anos depois foi publicado o livro 2, né? Inclusive, na abertura do livro 2 ele fala sobre essa relação, né? Porque a ideia era simplesmente fazer o primeiro livro, né? Que é um conjunto de entrevistas do Art com o pai dele, Wladek, né? Buscando memórias de quando ele vivia na Polônia até a chegada da Alemanha, né? Tanto que o primeiro livro ele acaba com a invasão da Alemanha sobre a Polônia, né? Não chega a entrar na Segunda Guerra. O segundo livro não, o segundo livro é sobre a guerra, inclusive o Wladek, né, o personagem principal, o pai do Art, ele esteve preso em Auschwitz, né? E o segundo livro é sobre a vida do Wladek em Auschwitz. Uma das coisas mais interessantes que tem dentro desse livro é o próprio personagem principal. Porque você enquanto vai lendo o livro, você começa a criar um sentimento ambíguo quanto ao Wladek, né? Por quê? Porque o Wladek é o herói da história, mas ele é um cara bastante complicado. A ética, a moral dele é bastante questionável aí, né? As decisões que ele toma, as escolhas que ele faz, assim, são bem dúbias, mas aí o que marca ele é um sobrevivente, né? Justamente por ser um sobrevivente é que ele consegue passar por toda essa desgraça que foi a Segunda Guerra Mundial e sai ileso. Isso fica muito bem marcado no prólogo do livro, que é um trecho curtinho aqui, que inclusive eu vou ler para vocês. Aliás, né, dá uma olhada, ver se consegue ver sem desfocar. Tá aí uma coisa muito interessante do livro, que os personagens, eles são animais, né? E o Art Spiegelman pegou ainda uma relação muito interessante, né? Onde os judeus são representados como ratos, e os alemães como gatos, e os poloneses como porcos, né? Animal imundo para a cultura judaica, né? Então, assim, meio que os caras que, quando os alemães chegaram, ficaram naquela posição: o que você quer, querido? Você quer judeu? Tá, pega o judeu, me deixa em paz, tá? Quer que eu aponte onde está o judeu? Tá ali, vai lá e pega ele, né? Todos os judeus, óbvio que não, inclusive todos os poloneses, né? Desculpa, é óbvio que isso não é geral, né? Tanto que na história que o Wladek narra, alguns poloneses que foram muito gentis e que colaboraram muito com ele, evitando que ele passasse alguma série de problemas. Mas para isso, eu vou ler um trechinho aqui do prólogo, que apresenta legal quem que é o Wladek, né? O prólogo não é uma memória do Wladek, mas uma memória do Arthur, né? Onde ele vai buscar uma memória de infância para apresentar o pai dele, né? Então começa lá: Regal Park, Nova York, 1958. Né? Então tá lá a imagem de 3 ratinhos patinando, né, pela rua, e vem lá a historinha. Era verão, eu me lembro. Eu tinha 10 ou 11 anos. E um dos ratos fala:
O último que chegar ao pátio da escola é um ovo podre. Segue a narração. Eu estava patinando com Howie e Steve. Meus patins se soltaram até que... E ele mostra a cena dele caindo. No chão, ele grita para os amigos: ei, espera pessoal! E um deles tira o sarro: ovo podre, haha! E ele, chorando, gagueja: espere! E volta para casa, onde ele encontra o pai. Meu pai estava consertando algo. Art, segura isso um minuto, enquanto eu serra. Por que choro, Art? Segura melhor a madeira. Eu caí, meus amigos foram embora. Ele parou de serrar. Amigos? Seus amigos? Se trancaram elas num quarto, sem comida, por uma semana. Aí ia ver o que é amigo. Vê a dureza que o Vladek apresenta, essa relação de confiança para o filho, uma criança ali de aproximadamente 10 anos. Né? O moleque está triste, chorando, porque os amigos foram embora, deixaram ele para trás, e ele vai lá e pá, dá uma sabugada moral nele. Né? Você vai confiar em alguém, confia só em você. Né? Se tranca num quarto sem comida por uma semana, você vai ver o que é um amigo. Você vai ver que todo mundo é egoísta, todo mundo só pensa em si, e só fazendo isso você fica vivo, só fazendo isso você se livra de nazista, só fazendo isso você consegue seguir em frente e manter a sua família viva. Pô, o pai dele é sempre essa figura terrível? Não é. E aí que está a grande sacada do personagem Vladek. É um personagem muito verdadeiro, porque ele existe, ou melhor, existiu. Né? É realmente um depoimento de alguém que viveu esse momento e por essas suas características muito particulares vai garantir com que ele sobreviva, vai garantir com que ele tenha uma vida ali e salve a sua família e consiga fugir para a América depois da guerra, onde nasce o Art. Né? Tem alguns momentos bem pesados dentro desse livro, inclusive quando ele fala da morte do irmão que ele nunca conheceu. Né? O Vladek se casou, né, com a mãe do Art ainda na Polônia, uma mulher chamada Ania, né, e lá tiveram um filho chamado Ryszard. Né? Ryszard morre. Né? E, desculpa o spoiler, né, mas é importante para entender o processo. Né? Tanto que o segundo livro, né, é dedicado ao Ryszard. O primeiro livro é dedicado a Ania, né, a mãe, né, e o segundo livro é dedicado ao Ryszard. Não sei se está pegando foco aí, certo? Alguns trechos aqui são bastante duros, que eu estava falando, né? Por exemplo, essa morte das crianças, a perseguição, dá uma certa amargura. De vez em quando você tem que dar uma parada aqui no livro, né? Respirar um pouco para poder voltar e conseguir deglutir essa história triste, pesada pra caramba, mas que serve principalmente como documento, né? Uma memória de um momento tenebroso, mas um momento importante para a gente entender o que é o mundo contemporâneo. E aí, curtiu o dia de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Essa é a prateleira do Suetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar lendo um bom livro.